Fala, povo de Deus, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Estou aqui hoje com a Jennifer, com a Kim e com o tema do vídeo. Nós, LPDs, vamos voltar a ser trans. Só que não. Na verdade, esse vídeo, gente, hoje é explicar o motivo por que não voltaríamos a viver a transexualidade, claramente no meu caso, a homossexualidade. E vou pedir para que as meninas, cada um, fale um pouquinho do seu e eu serei o último a falar. Kim, por que você não voltaria a ser trans? Assim, o que te levou até lá e chegando lá, quais foram os pontos que você falou, pô, não era isso que eu pensava, ou alguma coisa começou a te incomodar ou gerar frustração quando você chegou aonde você queria chegar? Bom, boa tarde, pessoal. No meu caso, eu tenho já 34 anos, fazia 16 anos vivendo como um homem trans, né? Então, bastante tempo. Primeiro de tudo, os efeitos colaterais, né? O uso de hormônios, né, que o seu corpo não faz necessidade daquilo, causa muitos transtornos, né? Perda de massa, fiquei com arritmia, problemas no fígado, né? Isso tudo pelo uso da testosterona. Outro motivo, viver o que você não é, né? De fato, vocês devem ver aí programas de televisão onde a gente vê as pessoas vivendo um pouquinho ou outro, mas depois sempre aparece o que as pessoas realmente são, de fato, né? Então, nós somos mulheres, e por mais que nós façamos uso de maquiagem, de corte de cabelo, de roupas, de acessórios para ser do outro sexo, ainda assim é forçado, né? É muito sacrificante isso, né? O fato simples de você ir ao banheiro masculino e você não poder utilizar porque aquele banheiro foi projetado para o outro sexo, né? Então é bem difícil, né? Tudo isso traz bastante dificuldade pra gente, né? E, claro, a parte psicológica, que é muito afetada, né? Nós temos aí problemas de identidade, de depressão, de ansiedade, né? De tristeza absoluta, né? Alguns amigos acabam se afastando, alguns familiares acabam se afastando, e o principal, nós mesmos nos afastamos da palavra de Deus, dos caminhos de Deus. E não tem vazio maior do que esse, né? Então, por esse motivo, tem tantos outros, mas esses são os principais hoje que eu consigo identificar. Amém. Amém. Mas é uma verdade, porque a depressão, ela pode ser tanto algo mal resolvido do nosso passado, que gera essa aflição, ou ansiedade de um futuro, né? Pode ser algo que eu quero viver e ainda não posso. Eu lembro que eu tive um pouco disso quando eu consumi pornografia muito cedo, com 10 anos. E como que uma criança de 10 anos pode viver um relacionamento sexual de adulto? Então isso gera o quê? Uma crise de ansiedade. Por isso que muitos jovens aí acabam tendo problema de depressão, crise de ansiedade muito cedo. Então são pontos muito interessantes, até que eu achei que você falou sobre a questão dos hormônios, como que também altera o nosso sangue, né? A forma da gente pensar. E são consequências que as pessoas não falam. As pessoas, romantiza, viva e seja um homem trans, mas ninguém vai falar das consequências ou até das frustrações que acontecem no processo e que muitos acabam desistindo no meio do processo também. Por isso que agora eu vou pedir para a Jennifer falar um pouquinho dela, da experiência dela sobre a questão da transexualidade. Olá, meus queridos. Bom, esse processo ele é muito doloroso, de fato. Como a Kim falou, ele traz diversas consequências, né? Psicologicamente me afetou muito, porque, como o Rick disse, o hormônio ele mexe com a cabeça, com a mente, né? A transformação ela não é só externa, ela é interna também. Então, quando eu iniciei o tratamento hormonal, a minha mente começou a mudar. Eu me senti um homem na puberdade, um adolescente na puberdade, iniciando ali, né, a adolescência. Isso reflete no corpo também. Meu corpo começou a ter muita espinha, né? Tem a questão da mudança de voz, mas o que mais me incomodou mesmo, além das dores, né? Que isso também é algo que ninguém fala, mas tem a consequência também das doenças que pode trazer, né? Trombose, infarto, muitas doenças. E o que mais mexeu comigo mesmo foi a questão da disforia que eu tive, muito grande. Eu ficava me comparando o tempo todo com homens cis, né? Que são os homens que nasceram, homens mesmo, biologicamente, né?
E eu ficava me comparando o tempo todo com isso. E isso eu sofria demais, porque eu ficava, né, pensando, o que eu vou ter que fazer para chegar até lá? E eu lembro que eu comecei a olhar no espelho e pensar, poxa, mas eu posso fazer uma mastectomia, eu posso fazer uma cirurgia de mudança de sexo, mas no fundo, quando eu morrer, eu vou saber, no fim da minha vida, eu vou saber que eu nasci biologicamente uma mulher. E isso me fazia sofrer muito. Com mulheres, eu me sentia muito inferior. A falta da liberdade, porque eu ia para os lugares, eu não podia falar quem eu era de verdade. É uma questão muito louca, porque você não se aceita da forma que você é. Você quer que as pessoas te aceitem. Nem você se aceita daquela forma. Eu comecei a pensar depois, gente, meu nome é Jennifer, minha mãe me deu o nome de Jennifer, meu pai me deu o nome de Jennifer. E quando Jesus voltar, de que ele vai me chamar? De Jennifer ou de Lohan? Eu comecei a ter esse tipo de pensamento. E eu confesso que eu comecei a ficar infeliz quando eu vi os pelos nascendo no meu corpo. Eu não queria pelo, porque eu comecei a pensar assim, gente, se uma mulher gosta de mulher mesmo, ela vai querer uma mulher feminina, ela não vai querer uma mulher com barba. Então, isso tudo gerava uma confusão muito grande na minha mente e fez com que eu voltasse atrás antes mesmo de conhecer Jesus. Eu parei de tomar o hormônio masculino antes de conhecer Jesus por conta desses conflitos internos. E aí, consequentemente, vem a depressão, a ansiedade, vontade de me matar. Porque a mente e o corpo não se adequam, não adianta, você pode tomar remédio o tempo que for. Você não nasceu dessa forma. Eu não nasci homem, eu nasci mulher. Deus me fez mulher. E você pode fazer a cirurgia que for, tomar o hormônio que for, que essa luta ela vai ser eterna. E a infelicidade também, porque só há felicidade em Cristo Jesus. Essa plenitude que nós buscamos no mundo, preencher com mulher, com testosterona, com progesterona, mudança de sexo, nada disso adianta. É Jesus. Glória a Deus. E para você, Glória a Deus. Como que foi essa situação? Pois é, eu não vim da transexualidade, né? Eu fui homossexual por 12 anos. E assim, eu me montava como drag queen e transformista. Mas houve um momento que uns amigos meus na época eu não queria ter barba por causa da maquiagem de drag e tal. Aí me incentivaram a tomar ciclo 21, que é um hormônio feminino. Só que eu não sabia que o hormônio iria me deixar com peito, né, e aparência mais feminina, quebrar o efeito masculino em mim. Só que não deu 10 dias que eu tomei o hormônio, eu comecei a sentir a minha mente com muito conflito, com pensamentos assim meio esquisitos. E levemente eu senti os meus peitos um pouco redondos. Aí mandei mensagem pro meu amigo, eu falei assim, vem cá, o que tá acontecendo que o remédio que vocês me indicaram pra não crescer a barba, eu tô me sentindo diferente, parece que meu peito tá ficando redondo. Aí eu lembro que eles brincaram, eles disseram assim, não filho, você vai virar agora travesti. Eu falei, quê? Eu não. Tá repreendido. Na época eu joguei foi fora o remédio e graças a Deus que eu não alterei o meu corpo. Porque na verdade a gente vê muita dificuldade, principalmente para as meninas que fazem a transição a se tornar um homem trans, é quando elas se arrependem de chegar lá por esses N motivos aqui que vocês viram e de dizer assim, olha, eu me arrependi, quero voltar atrás. Aí imagina agora, você alterou o seu corpo para transicionar um corpo masculino e depois desconstruir o corpo masculino para tentar voltar a ser feminino. É difícil, eu lembro que quando eu fiz a oração de renúncia, entregando a minha sexualidade a Deus, esses pensamentos vieram. Eu falei, e agora? Eu vou ter amigos, e agora? Eu construí uma vida, né, por essa identidade. Todo mundo me reconhecia como Lohan, meus pais, meus amigos, as pessoas próximas de mim. Então, e agora para desfazer tudo isso? Simples assim? Não é fácil. Se empenha muito. Não é fácil e você altera muito o seu corpo, que isso traz consequências. E essas consequências muitas vezes vão chegar mais perto da velhice também, né? E aqui pontuando só nessa questão. Então, gente, e agora eu vou explicar para vocês os motivos do porquê que eu não voltaria a ser homossexual. E o primeiro de tudo é que eu não acredito no relacionamento entre dois homens. Não existe uma fidelidade. Eu vivi 12 anos na homossexualidade, nas noites LGBT, como drag, como tudo. E
todos os meus amigos, pessoas que eu conheci que têm um relacionamento homoafetivo, sempre tinha traços de traição. E não existe. Você pode ter o relacionamento mais lindo, mas se na primeira oportunidade seu companheiro vir um rapaz boa pinta, dando mole para ele, não existe esse que não vale trair. Então, eu assino embaixo, muitos anos de vivência, que não existe fidelidade entre dois homens. Nem entre duas mulheres. Se existe um, é um entre 99,8% a 9%, se existe esse. Por esse motivo, eu já não voltaria. Outro motivo também, que é um narcisismo sexual, que o homossexual ele só quer usar o seu corpo para satisfazer a vontade sexual dele. E na maioria das vezes ele usa você hoje e amanhã finge que não te conhece na frente dos outros, visando beleza, dinheiro e sexo. Se você não tiver isso no mundo homoafetivo, você fica mais de lado. E consequências maiores é quando você está depois dos 40, que os próprios homossexuais vai dizer que, de uma forma pejorativa, maricona, que é um termo que significa homem velho que banca, né? Ou mais atual, que é sugar daddy, né? Que é o homem mais velho que banca o mais novo. E a maioria dos meus amigos que vivem essa realidade homoafetiva já mais na velhice, dos 40, 50, quase 60 anos, reclamam de solidão, de depressão, que sofrem humilhação pelos rapazes mais novos que eles saem e são obrigados a bancar a vida deles, a dar dinheiro para eles, e que isso não é um fim saudável que eu quero para mim, particularmente. Além que drogas, balada, bebida, competição, meio muito competitivo. Então, assim, pelo ambiente homossexual, por essa realidade que eu não quero viver na velhice, que é ter que bancar um jovem mais novo e sempre ficar pulando de um relacionamento para outro, porque não para. Você nunca se sente satisfeito, porque você vai alimentando a pornografia que gera liberação de dopamina na mente, no lobo frontal. Esse vício é comparado com a cocaína. E isso gera um vício terrível. E você nunca vai se satisfazendo com o mesmo filme e vai te gerando um desejo mais profundo que pode te levar a um caminho sem volta. Então, assim, todos os relacionamentos, você não consegue se sentir satisfeito com o seu próprio companheiro. É literalmente isso. Então, é um espírito de prostituição muito grande no mundo LGBT. Então, por essas realidades, se tornar um homossexual velho, que eu não quero para mim, dessa falsa vivência de relacionamento, que não existe fidelidade, esse é um dos motivos. E o principal motivo que eu não volto, por causa de Jesus. Porque foi Jesus que me tirou da vida homoafetiva. Eu escutei a voz de Deus me questionar o que eu estava fazendo contra o rapaz. E ainda me mandando sair dali. E eu não consigo nem hoje sentir assim atração por outro homem, ou vontade de me relacionar como antes. Isso para mim é uma libertação. Libertação de um mundo que todo mundo diz que ninguém pode deixar de ser, e eu deixei de ser. E ainda mais do processo que Deus fez na minha vida. Hoje eu desejo uma mulher, hoje eu quero casar, eu quero ter filhos, isso se realiza com uma mulher. Eu quero conhecer uma mulher de Deus, que tem a mesma visão de chamado e propósito, como eu estou seguindo com Deus, porque a minha prioridade é Jesus. Amém. Então eu compreendo que se eu conhecer uma mulher que esteja no mesmo propósito que eu, a gente vai ter uma vida abençoada e honrada diante de Deus, porque ambos viverão os princípios da palavra de Deus. E aí vai existir uma fidelidade verdadeira entre duas pessoas do sexo oposto, e que nisso gera fruto, que é um filho, e é o meu sonho ser pai. Então, se eu voltasse a viver a homossexualidade, eu voltaria a viver um engano, eu iria para um caminho que eu não iria conseguir ter a minha família, e eu iria por um caminho de engano, que eu só seria usado e seria jogado de canto com um rapaz mais novo que aparecesse mais bonito, porque essa é a realidade de todo homossexual que vai perdendo a sua beleza. E esses são os motivos que eu não voltaria à homossexualidade. É importante ressaltar aqui que, na verdade, eu vou falar pela minha vivência, o que eu notei que essa busca incessante de companheiro, porque existe isso com os gays e com as lésbicas também, com as mulheres também. Mas com os gays são mais depravadas, assim, a questão do sexo, no meu ver. É mais profundo do que a mulher.
Em alguns casos eu vejo eu que tem falo uma que- dependência emocional, né? Nas mulheres, eu falo por mim, pelas faltas da minha infância e pelos excessos de algumas coisas, eu buscava nas mulheres aquilo que faltava em mim. Eu buscava nas mulheres aquilo que faltava em casa, na minha mãe, no meu relacionamento com meu pai. Então a orfandade traz diversas consequências na vida da pessoa. Então nós vemos, né, não vou generalizar, mas a grande maioria, um exemplo no caso dos homens, a gente vê que a maioria dos homens, dos homossexuais, os gays, eles buscam um pai. Nos homens que se A relacionam. falta do pai, A paternidade. falta do pai. As mulheres também, a questão da orfandade, da paternidade nas mulheres também gera consequências. Muitas das vezes mulheres também têm traumas de ver, no meu caso, o pai bater na mãe e agressões físicas, verbais, cria um bloqueio muito grande. E sabe o que não faz sentido para mim hoje, que fazia muito sentido se eu odeio tanto um homem, por que eu quero ser um? Esse foi um dos motivos também que eu comecei a pensar depois. Falei, mas não era para eu querer ser uma mulher mesmo? Não, mas eu queria ser um homem. Por quê? Se eu odeio eles. É que nem pra mim, depois de convertido, eu comecei a me questionar. Se eu me relaciono com um homem, o que me impede em me relacionar com uma mulher? O que eu me relacionava com um rapaz, por que eu não posso me relacionar com uma mulher e viver algo verdadeiro? Ter um filho, que é o meu sonho. Então, Satanás, ele oprime a nossa esperança de mudança, achando que a gente não pode mudar. E a cultura desse mundo, que quer dizer que você nasce de um jeito e morre de um jeito. Não, ninguém é obrigado. A palavra de Deus traz liberdade na vida da gente. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o maior exemplo é a vida do pastor Flávio. Foi travesti, teve uma vida muito profunda na homossexualidade. Hoje está casado, tem a sua esposa, tem a sua filha, tem um ministério LPD que ajuda homossexuais ou travestis que querem destransicionar e viver a sua verdadeira identidade em Cristo, da forma biológica que nasceram, né? Porque, gente, a gente precisa entender assim, a gente precisa desse apoio, que é difícil ter nas igrejas, nem todas assim tem esse apoio e ajuda. E outra, a gente não pode achar que aí é uma autoidolatria, né? Você queria ser um homem, queria se ver um homem, você se adorava ser um homem bonito. Da mesma forma, um homossexual que quer ser uma mulher trans. Eu quero ser uma mulher bonita, uma autoidolatria com o meu próprio corpo. Gente, tudo passa. Velhice acaba. E a maioria dos gays e dos trans e dos homossexuais que estão velhos, eles pagam um alto preço. Esses dias eu recebi uma mensagem, faz um tempo que eu recebi uma mensagem de um homossexual de 20 anos, que mandou mensagem para mim dando glória a Deus pelo meu testemunho, né? Que viu Deus na minha vida, e disse o seguinte: eu fui da igreja, sou homossexual, desviei para o mundo, para a homossexualidade, hoje tenho mais de 50 anos, e hoje eu caí na ficha que eu gostaria de ter tido uma esposa e filhos e constituir uma família, mas hoje eu me encontro numa situação difícil porque eu acho que já é tarde. Então Satanás, ele quer cegar o entendimento dos jovens para se auto-idolatrar, para os desejos do nosso coração que é enganoso. Só que o nosso verdadeiro, real propósito nessa terra é servir a Deus, a sua palavra, e o maior projeto de Deus, que é a família, gente. É a família. E a gente paga esse preço quando chega a velhice. E muitos estão se enganando na homossexualidade. Não é, Jennifer? É verdade. É verdade. E traz consequências terríveis, né? Terríveis. Então, hoje, ter esse encontro com Deus e amar a Deus sobre todas as coisas é isso. É você deixar os seus desejos em segundo plano, ou até mesmo destruir todos eles, porque não louva a Deus, não agrada a Deus. E quando nós amamos a Deus, nós fazemos isso, nós abandonamos o nosso eu, a nossa vontade, os desejos do nosso coração. Nós não renunciamos por medo de ir para o inferno. Renunciamos por amor a Deus. É diferente. Também, que fosse, né? O medo, de fato, quem não vem por amor, vem pela dor. Então tem que ter temor, porque Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Com certeza. E ele é fogo consumidor e se ira todos os dias. E o seu filho veio em sacrifício e morte de cruz para nos salvar. Então o evangelho, além de tudo, é um projeto de salvação. Existe um caminho de vida eterna e outro de condenação. Existe um motivo da gente ir para lá, existe um caminho que a gente deve seguir para ir para o céu. Hoje, a frase de hoje em dia dessa geração é: Deus é amor, Jesus é amor. Nós devemos amar.
mas eles não lê Bíblia, né? Não. E na palavra de Deus está escrito que Jesus mesmo disse: aquele que me ama obedece os meus João mandamentos 14:21. e será amado pelo meu Pai, e eu me revelarei a ele. Então, Deus, ele demonstrou o seu amor, sim, entregando Jesus por mim, por você, por nós. Sim. Mas e a nossa resposta quanto a esse amor? Como que eu demonstro que eu amo a Deus? É obedecendo os mandamentos dele. Todos, Sim. não é só alguns, tá? Então não tem como você escolher o mandamento que você vai seguir. Ah, eu vou deixar de ser homossexual e vou continuar pecando com traição, né, com mentira, com calúnia, destruindo a minha imagem. Toda renúncia, né? Obedecer Jesus Sim. de fato e de verdade, né? Não adianta você escolher o pecado. Você tem que... Muitas pessoas falam, ah, mas vocês só ficam atacando o homossexual. Se Mas e aquela posicionando, pessoa né? que trai, o falso pastor, o adúltero, né? Sim. Então todos os pecados. A palavra de Deus diz assim, né? Será que um cego pode conduzir o outro? Ambos caíram numa cova. Se você está indo para um caminho de um precipício e eu não te aviso do caminho que você quer ir, se eu não te avisar, eu não estou amando você. Amar é uma atitude. A palavra de Deus diz que Deus repreende a quem que Ele ama. Então, a gente viveu consequências na homossexualidade e transexualidade que a gente sabe que é um caminho de destruição. Então, o nosso posicionamento não é um ataque, mas, na verdade, um alerta sobre a sua vida. E a nossa vida simplesmente manifesta o amor e a misericórdia de Deus em transformar as nossas vidas enquanto ainda somos jovens. Podemos reconstruir a nossa vida, posso encontrar uma mulher de Deus, elas podem encontrar um homem de Deus, constituir uma família e viver o verdadeiro propósito de Deus e que Deus faz nessa terra, que é a família, a verdadeira instituição do projeto de Deus. Né? Eu, enquanto homem trans, eu nunca fui feliz em relacionamento nenhum. Eu nunca fui feliz como homem trans. Mas quando eu tive o meu encontro com Jesus, ele trouxe propósito de vida. Gente, eu tentei me matar diversas vezes, porque eu não era satisfeita. Eu não cheguei a fazer a mastectomia, nada disso. Mas já não era para eu estar bem por ter aparência de homem, se era isso que eu achava que ia me preencher? Por que não preencheu? Eu não namorava uma mulher, por que não me preencheu? Se eu amava eram as mulheres mais que tudo nessa terra. Por quê? Porque Deus não estava ali, não era o propósito no qual eu fui criada. E hoje eu estou aqui para te dizer, Jesus, ele transforma sim. Há esperança para você sim. A alegria do que o Espírito Santo dá, o mundo não pode dar. Exatamente. E ele tem coisas novas para nós. Eu tenho certeza que Deus, ele tem o melhor para nós e tem o melhor para você também. Se é uma pessoa que está tentando mudar de vida, que acha que não é possível, nós estamos aqui para dizer que é possível sim. Com luta, na luta, na renúncia, sim, mas com Jesus é mais fácil. Ele alivia o nosso fardo, ele tira todo o jugo, né? Então, vale a pena renunciar, amar a Deus sobre todas as coisas, vale a pena cada segundo. Foi a melhor decisão da minha vida, né? E assim como o Rick, eu também sonho em ser mãe, eu sonho em ter um marido, né? E conduzir a minha família dentro da palavra de Deus, de acordo com os mandamentos do Senhor. E eu creio que isso se fará na minha vida para a glória de Deus, porque nós vivemos para a glória de Deus, né? E Deus, ele une propósitos. Nós estamos unidos aqui hoje, né? Tem outros LPD aí também, tem pessoas que tiveram uma vida transformada. Tiveram a vida transformada com filhos. Porque infelizmente, porque assim, a cultura hoje, como diz a palavra, acho que em 1 João 5:18, acho que é isso. Sabemos que somos de Deus, mas o mundo é jaz do maligno. A cultura desse mundo, ele quer tirar a nossa verdadeira identidade. Porque Deus, em sua perfeição, ele nos fez da forma que devemos ser. Se Deus é amor, qual o sentido de eu nascer homem e querer alterar o meu corpo e tirar parte do meu corpo para tentar alterar em ser algo que Deus não me fez a ser, né? Será que algo estético vai me fazer na eternidade ser aquilo que é carne? Será que não vou voltar à minha verdadeira identidade de nascença como um homem se eu quero ser uma mulher? Então, você está indo na contramão de você mesmo. O que você precisa buscar é ser quem você é e não buscar viver a identidade deste mundo, mas sim do que a palavra de Deus diz a respeito sobre quem você é diante de Deus. E em Cristo Jesus somos filhos e filhas, homens e mulheres diante de Deus. Porque o termo homossexual ou até heterossexual só foi criado no século XVIII.
E são palavras que vêm de um tempo para cá. Então, basicamente, somos filhas e filhas por meio de Cristo, diante de Deus. E não deixe o mundo tirar essa identidade que você é filho de Deus. Amém. Glória a Deus. E é isso, gente. Foi mais um bate-papo sobre as nossas histórias, sobre as consequências. E com certeza vamos estar fazendo mais vídeos. A Jennifer está com um canal. Como é que é o seu canal mesmo? Suas redes sociais, Jennifer? É Jennifer L. Lopes M. Amém. Aí esse é do Instagram, né? Instagram e o YouTube também. Também, né? É o mesmo. Kim, eu acho que ainda não tá com canal, né, Kim? Não, tem uns vídeos lá no YouTube, mas eu participo bastante do Instagram. Sim. New Kim, vocês acompanham bastante aí pelas redes do Pastor Flávio também linkado. Glória a Deus. E é isso, gente. Vamos se falando e até o próximo vídeo. Deus abençoe. E qualquer coisa, entre em contato aí com a gente se precisar de ajuda, porque estamos aqui para isso, para servir. Isso aí. Deus abençoe. Deus abençoe.